pessoal, tudo bem com vocês? Domingo à tarde, estamos aqui. E aí pessoal, beleza? Tomando um chimarrãozinho. Coisa boa, hein? Isso aí, é muito bom. E começando a preparar nossas sementeiras aí para primavera, verão. É verdade. Isso porque a gente quer plantar mais cedo, quer começar mais cedo, colocar nossas mudas depois no canteiro mais cedo, para ver se a gente consegue colher esse ano, né? Sim, é verdade. Esse ano vai ter que dar certo, né? Ano passado foi um pouco conturbado, mas eu tenho certeza que esse ano a gente já tirou de lição o que aconteceu no ano passado, né? Ano passado a gente levou foi uma surra do calor, né? Sim. Então, depois dessa introdução, vamos lá. O tema desse vídeo de hoje é sobre como nós semeamos, como nós preparamos as nossas mudas. Não quer dizer que essa seja a única forma certa de fazer, valorize sempre a sua experiência. Apenas estamos trazendo aqui a nossa experiência, como que a gente faz, né? Respondendo às perguntas que a gente viu, vocês deixando muitas perguntas nos últimos vídeos sobre isso, sobre semear, sobre mudinhas, questões específicas aí de substrato e tudo mais. Então, a gente vai trazer isso nesse vídeo de hoje. Mas, se você tá chegando aqui agora e não conhece a gente, eu sou a Vivi. E eu sou o Bruno. E esse aqui é o canal Ser Sustentável, onde a gente compartilha aí as nossas experiências, né? Seja de sucesso ou de fracasso, na tentativa de viver uma vida cada dia um pouquinho mais sustentável, né? Fazendo aí a compostagem dos nossos resíduos de cozinha e plantando o que a gente consegue aí dos nossos alimentos de forma orgânica, buscando ter alimentos mais nutritivos. Então bora lá pro vídeo, né? Partiu! Porém, antes da gente começar a semear, é importante a gente falar sobre uma questão que já foi levantada em vários outros comentários, por aí vários outros vídeos, que é sobre se vale a pena ou não a gente semear em casa, a gente fazer nossas próprias mudas. Porque muitas pessoas alegam acertadamente que é mais prático, né? Você comprar a mudinha pronta, você ganha tempo, ela já cresceu, então você é mais rápido, né? Você logo vai ter, já pode pegar e plantar. E isso é verdade para aquelas mudas que você consegue encontrar a um bom preço. A gente aqui também compra mudinhas. Essa aqui, por exemplo, ó, uma mudinha que a gente comprou, tá? R$3, R$4, uma mudinha grande, um preço bom, ok, valeu a pena. A gente também às vezes encontra mudinhas de alface, de couve ou brócolis. Costuma ser essas que a gente encontra por aqui. Quando você encontra mudas acessíveis, ok, vale a pena. Mas tem casos em que você não vai encontrar. Olha só o exemplo do que a Tatiana comentou num dos nossos últimos vídeos. Ela diz o seguinte: aqui na região dos lagos a muda é bem cara. Um pé de alface custa R$3. Então, ela vai semeando e fazendo, né, novas mudas, mesmo que às vezes não dá certo, vai tentando novamente, porque lá, para ela, é muito caro. E essa realidade, muitos brasileiros têm. Não ter acesso a mudas num valor acessível. E eu coloco mais uma questão, que para mim é o principal motivo da gente sempre estar semeando. É por conta da variedade. Aqui a gente tem acesso a pouquíssima variedade. Então, para poder ter variedades diferentes, cultivar variedades diferentes, a gente faz nossas mudas, né? Então, essa é a principal razão que, na minha opinião, vale a pena estarmos fazendo nossas mudas. Normalmente, a gente sai fazendo nossas mudas sem pensar muito a respeito, quase que no piloto automático. Mas para tentar passar para vocês da forma mais organizada possível, a gente fez aí uma listinha, foram 12 dicas, enfim, passos para fazermos mudas com sucesso, certo? E também para a gente garantir que a gente vai conseguir responder aí as perguntinhas de vocês e não vai deixar de fora nenhuma que seja importante. E a primeira dessas 12 dicas, essas 12 questões importantes aí que precisam ser observadas para poder fazer mudas, é o seguinte: escolher a época certa para plantar. Como vocês sabem, a gente todo mês faz aqui no canal o vídeo do o que plantar naquele mês. Isso porque, se você começar plantando na época errada, já não vai dar certo. De cara você já errou, você pode achar que você não leva jeito e tudo mais, mas é apenas porque você, de repente, plantou na época errada. Então, observar a época certa. Para isso, tem os nossos vídeos do que plantar, inclusive o último que saiu, o que plantar em agosto. Você pode dar uma olhadinha lá, que você vai ter certeza do que você precisa plantar agora nesse mês. Em todas as regiões do Brasil. Mas lembrando que uma linha no mapa não divide, né? Não é porque ultrapassou a linha que o clima fica diferente ali. Então, você precisa muito da sua observação também. Como, por exemplo, o que destacou a Olivanda, que ela falou o seguinte: mas o sul não é frio? Esse mês aqui no estado do Rio esfriou. Junho foi gostoso o clima, realmente o clima está estranho, mudando de lugar. Eu trouxe esse comentário para chamar atenção para isso. Você precisa observar o clima da onde você está. E não é todo ano que vai ser igual ao ano anterior.
mas é importante você estar observando e você ter uma noção de como o clima costuma evoluir na sua região. Quando começa o calor, quando começa o frio, se tem geada, se não tem. Então, vá fazendo suas anotações, porque esse calendário que a gente publica, ele serve como um guia geral, mas é importante você ter as anotações aí, específicas do clima da sua região. E a dica 2 é um alerta sobre as diferentes formas de plantar. Normalmente a gente pensa que plantar é só em sementes, né? Mas não, tem muitas formas da gente fazer as nossas mudas. Como chamou a atenção aqui o Tinan, que ele diz o seguinte: quando você diz plantar, quer dizer sobre a muda? Pois tem planta que pedem para semear direto no local de plantio, e não em vasos ou bandejinhas. Então, nesse tópico, eu quero falar sobre as diferentes formas que a gente tem de plantar. De fato, a maioria das plantas vão ser por sementes e a gente pode plantá-las em bandejinhas, com algumas exceções. Por exemplo, o chuchu. O chuchu, a semente do chuchu é o próprio chuchu. Então, se você deixar o chuchu na sua fruteira, ele vai começar a brotar ali. E isso aqui a gente simplesmente coloca sobre a terra no local que a gente quer que ele cresça e ele vai enraizar e crescer a partir dali. Já temos um vídeo no canal também que a gente mostra plantando chuchu com mais informações. Outra planta que a gente não vai plantar de semente é o gengibre. Você comprando lá no mercado um gengibre, aqui tem alguns pontos que dá pra ver ele já brotando, ó. Basta a gente enterrar isso aqui na terra e ele vai brotar. Da mesma forma que o açafrão, esses brotinhos aqui, esses olhinhos, vão se transformar em brotos. E a batata também. Essa batata aqui eu peguei lá da minha geladeira. Ela tava lá começando a brotar, ó os brotinhos saindo. Então, enterro essa batata e vou ter um pé de batata. Batata doce, a gente também planta a partir da rama. A mandioca, a gente planta a partir da rama. A gente não tem aqui agora, mas é a forma como se propaga, né? Como se faz as mudas. Tem mudas que a gente faz por estacas, como a gente já mostrou aqui no canal, fazendo a muda do manjericão, né? É bem fácil de fazer. E diversas plantas você pode reproduzir dessa forma. Algumas, ele falou ali, de plantas que a gente não pode plantar numa sementeira, numa bandejinha, que você tem que plantar direto no local. É o caso, por exemplo, aqui, a gente tem plantado a cenoura e o nabo. Vamos dar uma olhadinha ali para vocês verem. Eu tenho eles aqui em vasos, porque não estava conseguindo produzir no canteiro, muitos bichinhos comiam, então comecei a tentar em vasos. A cenoura, eu vou tirar aqui um pezinho no meio, até porque eu preciso ralhar. Por que a cenoura disse que não... Arranquei todas as folhinhas dela, coitada. A cenoura, o que a gente vai consumir é essa raiz principal dela, e ela é muito sensível. Então, qualquer mexidinha que você dá na hora de transplantar já prejudica o desenvolvimento da cenoura. Por isso que ela é indicado que você semeie no local definitivo e faça o raleio. Quando fica muito junto, como aqui, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que vir aqui e ralhar, pegar as menorzinhas e tirar, certo? Para dar mais espaço para que as maiores possam crescer. E essas folhinhas aqui pode ir para nossa salada sem problema nenhum, tá certo? A gente aproveita elas também. O nabo, da mesma forma, a gente semeia no local definitivo e, se for necessário, a gente raleia. Porque ele também, o que a gente vai aproveitar é a raiz dele, aqui não dá pra ver ainda, é a raiz dele, então não dá um bom resultado você mexer com essa raiz. Outras plantas que a gente planta no local definitivo, mandioca, a batata doce, a batata inglesa, essas são o próprio açafrão, o gengibre, essas são opções que a gente vai plantar direto no local definitivo, a gente não vai fazer sementeira primeiro. E falando sobre isso, plantar direto no canteiro ou em bandejas, a Pri Fujimoto também perguntou se as beterrabas a gente planta primeiro na bandeja ou direto no canteiro. Sim, a gente pode plantar elas na bandeja, elas transplantam muito bem, inclusive todas essas que nós temos aqui foi assim, primeiro na bandeja e depois elas vieram para o canteiro. Essas aqui, inclusive, essas menorzinhas aqui é uma variedade que a gente comprou as mudinhas prontas. E essas maiores é uma outra variedade que foi a gente mesmo que semeou aqui as mudas, certo? Então, elas, os dois modelos, as duas variedades, aceitaram muito bem o transplante. Inclusive, eu separei eu tinha plantado mais de uma semente e separei elas na hora de plantar aqui, sem problema nenhum. Apesar de que é a raiz que a gente vai comer, mas a beterraba aceita muito bem o transplante. E, inclusive, tem outra variedade aqui junto, ó, que são as cebolas. As cebolas, elas precisam ser transplantadas. Elas reagem muito bem passando pelo processo de transplante. A gente, inclusive, dá uma podada na parte de cima, nas raízes delas, como já tem vídeo aí que a gente mostra.
e ela reage muito bem a esse tipo de transplante. E o nosso terceiro ponto aí fala sobre a questão do preparo do substrato, que é muito importante para a gente poder produzir mudinhas aí de qualidade. Então, o que eu tenho aqui? Esse é um substrato reciclado, que já veio de outros vasos e bandejas, enfim, a gente peneirou, certo? Existem, se você não quiser ter erro nenhum, né, você pode comprar um substrato específico para mudas. Eu recomendo dessa marca aqui, é muito bom, não é propaganda não. Ele é muito soltinho, vou mostrar aqui para vocês. É um substrato olha como ele é soltinho, levinho, e isso é importante para que as raízes consigam crescer bem, para que o solo fique bem aerado, então elas conseguem se desenvolver sem problemas. A questão é que acaba sendo um substrato caro, então o que eu faço? Eu tô usando ele já tem mais de um ano, e agora tá terminando. Acho que essa vai ser a última preparação com ele. Eu vou misturando, né? Eu vou preparando uma mistura dele junto com humus de minhoca, porque eu acho que faz falta nele nutrição. Então precisa de mais nutrientes para as plantas. E também eu vou acrescentando sempre vermiculita. A vermiculita é um tipo de rocha moída. Você encontra, independente de marca, né? Você encontra de tudo que é tipo de marca. Isso aqui é bem levinho, bem leviano. E ela ajuda a deixar aerado, mas principalmente ela absorve 5 vezes o tamanho dela em água. Então, o que vai acontecer? Quando você rega, ela se incha, fica com aquela água ali reservada, o excesso de água vai escorrer, mas a plantinha vai podendo sugar dela a água aos pouquinhos. Então, a planta vai tendo água na medida que precisa, sem correr o risco de ficar aí encharcada demais. Então, eu faço uma mistura usando o substrato, que pode ser o substrato para mudas, ou pode ser um outro substrato qualquer, mas daí peneirado, para que ele fique bem levinho. E claro, você pode também usar a terra do jardim? Claro que pode. Sempre foi plantado dessa forma, né? Não faria sentido dizer que não pode, né? É bom peneirar para tirar as pedrinhas, tirar as partes maiores, só que com a terra de jardim você tem que estar ciente de que você vai ter outras mudinhas nascendo junto, porque essas terras são cheias de sementes. Fazendo dessa forma aqui, a gente consegue o quê? Ter um substrato que vai ter só a nossa semente crescendo nele, né? Essa é a principal vantagem. Se você mora num local de clima úmido, lembra que a vermiculita retém 5 vezes o tamanho dela em água, certo? Então você vai colocar na mistura no máximo 10% de vermiculita, 9 do outro substrato, 1 de vermiculita, 9 partes. Se você, pelo contrário, mora num local seco, quente, como é o nosso aqui, por exemplo, então você vai aumentar essa quantia de vermiculita até uns 30%. 7 partes de substrato para 3 partes de vermiculita. Isso vai fazer com que nossas plantas vão ter aí água na medida que elas precisarem. E ao mesmo tempo, a vermiculita é algo mais em conta, mais barato e ajuda a render mais também o substrato. E outra coisa bem importante da gente pôr é o calcário. O calcário ele é rico em cálcio e as mudinhas, as raízes dela, da planta, têm a tendência de procurar pelo cálcio. Então, a gente misturando calcário em todo o substrato vai fazer com que elas desçam lá para o fundo da nossa célulazinha para capturar esse calcário. Então elas se tornam mudas com raízes fortes, bem desenvolvidas. E é isso que a gente quer. A proporção é mínima, é bem pouquinho. Isso que eu tenho aqui seria uma colher de chá. Para esse tanto de terra, que dá uns 10 litros mais ou menos de substrato, né? Eu vou colocar umas 2 colherzinhas dessas, não muito cheias. Pode ver que essa última aqui eu coloquei metade mais ou menos, né? A primeira estava bem cheia, a outra pela metade. Então vai ser umas 8 gramas, se você quiser medir, né? Mais ou menos. Eu sempre faço no olho, mas seria isso. No máximo 10 gramas. E a gente mistura bem. Poderia misturar com uma pazinha, mas essa terrinha é tão soltinha que eu adoro misturar com a mão mesmo. Indo para o nosso quarto passo, a gente precisa falar um pouco sobre o recipiente onde a gente vai plantar. O que a gente vai usar para fazer as nossas mudinhas? A gente tem as opções de bandejas comerciais. Elas são muito frágeis, ó. Ela tá já quebrando aqui, ela resseca, desgasta muito fácil. Então, qual que é a vantagem? A maior vantagem dessas bandejas comerciais é que elas costumam ter mais profundidade. O que eu tenho usado ultimamente são bandejas que a gente mesmo vai reciclando em casa. Então, essa daqui é de caixinha de ovo. Essa daqui eu ganhei na floricultura. Eles vêm com aquelas mudinhas pequenininhas de suculentas dentro, né? Aqueles vasinhos bem pequenininho. E isso aqui eles jogam fora. Então eu fiz os furos e a gente vai plantando aqui. Da mesma forma que essas aqui, essas maiores, que vêm com os vasinhos maiores. Então as floriculturas descartam.
Eu gosto delas porque elas são mais profundas, então eu consigo aqui uma característica daquelas bandejinhas comerciais que a gente não tem, por exemplo, na caixinha de ovo, que é bem mais rasinha, certo? Então, em bandejas de ovo eu semeio coisas menores, tipo uma rúcula, uma alface, plantinhas menores. Nas mais fundas, eu prefiro semear as plantas maiores, como um tomate, por exemplo, um pimentão. Eu dou preferência por semear aqui. Uma vez preenchida a bandeja, não vou encher até em cima, vou sempre deixar um espacinho de folga. Eu vou agora irrigar. A gente vai irrigar antes de colocar as nossas mudinhas. Aliás, de colocar nossas mudinhas, não, de colocar nossas sementinhas. Vocês estão vendo aqui que a água a gente derrama, ela corre, mas ela não vai para todos os lados. Se eu furar bem aqui no meio, o substrato na parte aqui de baixo, no meio, ele tá bem seco. Ele não molhou, ele parece que molhou, mas ele não molhou. Então, por isso, antes de colocar as sementes, a gente irriga bem. Antigamente, eu costumava fazer isso direto naquela bacia. Preparava, molhava primeiro o substrato lá, para depois pôr nas bandejas já úmido. Só que fica mais difícil daí de encher a bandeja do que com ele sequinho, né? Agora sim, ó. Garantindo que tá tudo bem regadinho, bem molhado. Aí a gente pode passar para a próxima fase. Isso acontece porque o substrato às vezes fica muito tempo fechado, né, numa bolsa sem oxigenação. E aí ele meio que fica repelente à água. Mas regando com paciência a gente consegue molhar bem ele. Vamos começar aqui semeando o nosso pepino japonês. E aproveitar para falar sobre a nossa sexta dica, sexta orientação, que é o seguinte. Cuidem a hora de semear para que vocês não coloquem a semente muito profunda. A semente, ela deve ter no máximo o seu tamanho, ou no máximo o dobro do seu tamanho de terra cobrindo ela. Porque senão o que vai acontecer é que ela não vai ter força suficiente para germinar, tá? Então a gente vai afundar ela um pouquinho na terra, mas não muito. É bom sempre colocar mais sementinha, né? Mais do que uma, porque assim você tem mais certeza de que vai germinar, porque nem sempre a taxa de germinação vai ser 100%. E aí depois a gente raleia, se não tiver, se todas germinarem, né? Se for muito, dá para cortar aquelas que a gente não quer. Ou nesse caso, como a gente está semeando numa célula maior zona, até dá para dividir, se elas ainda forem mudas novas, a gente consegue dividir elas. E aproveitando, já que a gente está falando de recipientes de plantio, tem algumas culturas, como é o caso das abóboras e as abobrinhas também, que a gente deve plantar em recipientes mais fundos. Pode ser até um vasinho maior do que esse que é de 1 litro. Um vaso de 2 litros, por exemplo, estaria ótimo, porque o que acontece? As abobrinhas, elas crescem muito rápido. Então, se eu plantar ela aqui, ela vai rapidinho precisar estar passando para o canteiro. E às vezes ela ainda não está forte o suficiente para ir para o canteiro. Então é bom plantar elas em um vasinho maior. Esse caso é mais de abóboras, melancias, esse tipo de cultivo assim. Os demais a gente pode plantar todos em vasinhos como esses, ou esses também. Então logo você plante, faça a identificação para que depois você consiga saber qual mudinha é qual, certo? Isso pode ser fácil de distinguir um pepino de um tomate, mas entre variedades diferentes de tomate, por exemplo, fica difícil saber. E eu até não tenho a pergunta aqui que eu não lembrei de colocar, mas alguém tinha perguntado sobre as etiquetas de identificação que a gente usa. Eu já tentei fazer recicladas, elas não tiveram uma durabilidade muito boa, então eu acabei comprando um pacotinho dessas aqui, que vem com 100 etiquetas dessa, e a gente vai reutilizando. A gente escreve nelas com marcador permanente, aqueles marcador para CD, e só sai o que está escrito aqui com álcool. Ela não apaga no sol, na chuva, então eu tô gostando bastante. E depois você passa um paninho com álcool, ela fica limpa e você pode usar de novo. E elas são um material bem firme, ó, firme, aliás, não, ela até é um pouco maleável, mas ela não é fina, ela é um material grosso, resistente. Sempre vou marcando. No final, até aqui eu semeei os pepinos, então aqui no final eu marquei que aqui vão ter pepinos. E aí aqui eu já posso semear outras variedades. E a nossa 8ª dica diz respeito à temperatura. Então ela é bem importante para quem está semeando como a gente agora na saída do inverno. A temperatura noturna às vezes baixa bastante, por mais que de dia esteja quente, à noite pode ficar frio. Então se aonde você mora a temperatura noturna costuma baixar abaixo de 10 graus, nesse caso você precisa proteger as suas mudas à noite aí do clima, da temperatura. Seja cobrindo com uma lona, ou fazendo uma estufa, como a que a gente tem aqui, ou então transplantando as bandejas para dentro de casa.
E a nossa nona dica fala justamente da proteção das nossas mudas. Então, é essencial que as mudas elas sejam protegidas no início aqui do seu desenvolvimento. Para isso, tem muitas alternativas. Essa aqui é uma estufa caseira que a gente mesmo fez. Existem dela, inclusive tem vídeo no canal, vamos deixar no card final. Tem delas versões prontas que você pode comprar. E tem outras que você pode improvisar, usando, por exemplo, forma de bolo, ou até com um caixote de feira que você cobre com plástico por cima e você consegue fazer uma proteção ali para poucas mudas. Essa aqui é uma estufa que cabe bastante muda aqui, cabe umas 20 a 30 bandejas dessa aqui. Eu nunca consegui encher ela, na verdade. A parte de baixo, geralmente a gente usa mais de depósito para outras coisas do que para mudas. Mas ela tem sido muito útil. E, aproveitando para responder uma questão que a Denise deixou, ela perguntou se os ciclones aqui do sul não derrubam a estufa, né? Na região que a gente tá, a gente nunca foi exposto diretamente ao ciclone forte, né? Aqui a gente acaba pegando a rabeira, então dá mais vento, dá ventos fortes, mas nada assim, como é naqueles locais que destrói tudo. Então, a gente nunca teve problemas. Só que, lógico, talvez por ela ser mais baixa também, o vento nunca atingiu, né, diretamente. Só um detalhe só que a gente tem umas paredes bem altas aqui, atrás da Viviane. Também, os muros, né? E a gente coloca a estufa bem perto do muro para poder proteger, né? É uma estratégia que a gente fez para poder proteger dos ventos fortes. Isso, ela fica um pouco mais protegida. A nossa 10ª dica é sobre as horas de sol. As mudas precisam receber sol, certo? No mínimo umas 4 horas por dia, mas quanto mais sol elas receberem, mais rápido, né? Elas vão se desenvolver e crescer. Porém, ela não pode ficar exposta àquele sol forte do meio-dia, 2, 3, 4 horas da tarde. Se você for deixar num local onde ela pega sol o dia inteiro, aí você vai precisar colocar também o sombrio. O que nós fazemos aqui é posicionar a estufa de uma forma que ela receba o sol da manhã até próximo do meio-dia. E a 11ª dica é ficar atento à rega, certo? Porque as nossas mudinhas, elas precisam de rega frequente. O certo é regarmos todos os dias, de preferência pela manhã. Mas ela não pode ficar encharcada. Quando você se ausenta e você vai deixar um dia a sua mudinha sozinha, 2 dias, você deixa um reservatóriozinho de água no fundo e garante que ela não vai morrer, porque quando elas são novinhas, elas morrem facilmente se ficarem secas, principalmente se tiver calor. Agora, você não pode deixar o tempo todo assim, porque senão ela vai ficar empapada e vai criar fungos e apodrecer as raízes. E pensando nessa questão de não ter excesso de umidade, o ideal é, como eu falei, que a gente regue pela manhã, porque se você regar à noite ou no final da tarde, elas vão passar a noite inteira com aquele excesso de umidade. Então, melhor regar pela manhã, que durante o dia vai evaporando com o calor esse excesso de água e a mudinha vai passar bem até o dia seguinte. E a nossa 12ª dica chama atenção para fazer o transplante no tempo certo, para não deixar as mudinhas sofrendo, porque aqui é o que está acontecendo com essas nossas aqui, ó. O restante a gente transplantou, essas ainda acabou não dando tempo. E o que acontece? Elas vão elas sofrem, porque elas estão com poucos nutrientes, elas já estão passadas da época de ir para a terra. Então, nesse caso, se a gente está sem espaço no canteiro, por exemplo, o que precisaríamos fazer? Pegamos e passamos elas para vasinhos maiores, com nutrição, com humus, né? Tendo ali um adubo. Aí a gente garante que a muda não vai ficar estressada. Como elas estão aqui, a gente ainda pode plantar e vamos plantar elas, mas o ideal é que a gente passe elas no tempo certo. Estão ali com 4 folhinhas, né? Quando ela está com 4 folhas verdadeiras, é o momento exato da gente passar ela para o canteiro. Importante lembrar que esse transplante a gente deve dar preferência por fazer nas horas mais frescas no dia, de preferência no final da tarde, que aí as mudinhas vão ter toda a noite para se adaptar naquele local antes de receber o sol do dia seguinte. A gente deve evitar ao máximo fazer transplantes nas horas mais quentes do dia. Mas se for o único horário que você tiver disponível para fazer isso, rega bastante. Transplanta, mas rega bem a sua mudinha. Com essas dicas, a gente espera conseguir trazer aí uma inspiração e algumas informações para que vocês também se animem a plantar e poder vivenciar esse sentimento tão bom que é tanto a gente plantar, como você vê ali a plantinha germinando, depois florescendo, né? Até que chega o momento de colher os frutos, que deixa a gente muito feliz. É um sentimento muito bom. Como bem descreveu a Li, eu vou ler o comentário dela aqui para vocês porque eu achei muito bonito. Ela diz o seguinte: não sei se todos sentem isso. Quando eu consigo colher alguma coisa nos meus vasos, pois não tenho espaço de canteiro, eu me sinto tão bem. Não sei explicar. O sentimento é de gratidão.
E é isso mesmo que a gente sente, né, amor? É verdade, a gente praticamente agora tá colhendo todo dia. Por exemplo, tem um brócolis crescendo ali, ó. Daqui a pouco ele vai estar bem grande, a gente vai estar colhendo, vamos estar comendo uma comida orgânica, sem agrotóxicos e bem saudável para nossa saúde, né? Sim, isso é muito gostoso, não só de comer, de colher, né? Mas traz um sentimento bom. Além de lidar com as plantas, sei lá, é bom para nossa paz de espírito, né? Faz a gente desestressar do dia a dia e, enfim, é maravilhoso. No comentário de uma pessoa, eu não lembro qual é o nome, que ela falou que estava curando a depressão dela, mexendo com as plantas delas, né? E isso a gente fica muito feliz de ler esses comentários, porque de alguma forma a gente motiva vocês a estar plantando, né? E quando vocês colocam em prática, a gente vê a transformação. E esse feedback é muito bom pra gente. Sim, porque é esse feedback de vocês que motiva a gente a continuar gravando o vídeo, porque dá trabalho você gravar os vídeos, você preparar os roteiros, né? Lógico, responder os comentários, mas isso é a parte mais boa, né? Mas enfim, tudo isso dá bastante trabalho pra gente, mas os comentários de vocês são o que dá esse quentinho no coração e faz valer a pena todo esse trabalho. Falando de comentários bons, teve o do Júnior também, que falou o seguinte: fiz minha horta acompanhando seus vídeos, estou aguardando a colheita do alho, plantei junto com você. Olha que legal, né? Esses comentários todos nos mostram que a gente não tem que esperar as condições ideais, porque às vezes a gente mesmo acha que não temos as condições ideais, que as nossas plantas não estão tão bonitas, que deveria estar tudo melhor, mais arrumado, pra gente poder gravar os vídeos e mostrar pra vocês. Mas eu acho que também é importante mostrar isso, que a gente tem que fazer o que a gente pode com aquilo que a gente tem em mãos. Como ali em cima, ali falou, ela não tem ainda um canteiro, ela só tem espaço para vasos. Então ótimo, se o que você tem é espaço para vasos numa janela, plante com vasos numa janela. Porque ali você vai, por mais que sejam poucos vasos, você vai ter o aprendizado. E isso nada vai te dar, não são vídeos no YouTube que vão te dar essa experiência, entende? Só você fazendo mesmo, você plantando. Então, tem um filósofo que diz o seguinte, Mário Sérgio Cortella, o nome dele. Ele diz assim: faça o melhor que você pode com as condições que você tem hoje, até que no futuro você tenha condições de fazer melhor ainda.